Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quem tem o filho tem a vida. Chi ha il figlio ha la vita. Como você tem alguém? Como é que você tem alguém? E come hai qualcuno? Eu tenho um carro, eu tenho um casaco, eu tenho coisas, mas e alguém? Io ho una macchina, io ho una giacca, io ho delle cose, ma qualcuno come posso averlo? Como você tem alguém? Come riesce ad avere qualcuno? Eu tenho pensado muito nisso como cristão. Io ho pensato abbastanza su questo come cristiano. Eu tenho Jesus realmente na minha Io ho veramente Gesù in mia vita E eu queria em poucas palavras agora. e vorrei in poche parole ora. Amanhã eu vou entrar mais profundo. Domani forse approfondirò, però oggi in poche parole Como ter alguém? come avere qualcuno. Alguém tão importante como Jesus. Qualcuno così importante come Gesù. Primeira coisa, Prima cosa, você precisa passar tempo com esse alguém. hai bisogno di passare tempo con questo qualcuno, con questa persona, Para ter intimidade. per avere intimità, Sozinho. da solo. Um exemplo. Ad esempio, primo esempio, Minha esposa. la mia moglie, Eu estava entre os amigos ero tra gli amici e a gente conversava muito. e conversavamo molto, Mas em algum momento eu tive que tirar ela do grupo para conversar. però in un dato momento ho dovuto toglierla del gruppo per conversare, per A parlare, sós. da soli. Quanto tempo você precisa passar com alguém para ter intimidade? Quanto tempo hai bisogno di passare con una persona per avere intimità? A primeira vez é a conversa superficial, né? La prima volta è una conversazione superficiale magari, Talvez na segunda vez, na terceira, na quinta você vai aprofundando, né? forse nella seconda, nella terza, quarta e quinta approfondi la conversazione e l'amicizia. Mas é preciso estar a sós com uma pessoa para ter intimidade. Però hai bisogno di essere da solo con qualcuno per avere intimità. E além de estar a sós, você precisa falar com a pessoa, né? Oltre che essere da solo, hai bisogno di parlare con la persona. Já aconteceu com você de conhecer alguém È già successo con te di conoscere qualcuno que não fala, que fica che non só parla, sentado, olhando um para a cara do outro? che semplicemente ti guarda e rimani lì a guardare uno all'altro. Já teve um namorado assim, uma namorada que você só ficava olhando? Hai già avuto un ragazzo o una ragazza in cui semplicemente guardavi, Vergonha, sem coragem de falar. magari vergogna, senza il coraggio di parlare? Então tem que estar a sós, Quindi devi essere da solo, falar parlare e ouvir. e anche sentire. Ouvir, né? Sentire Sentir? E o ascoltare. escutar. Porque se só uma pessoa fala, é ruim. Perché se solo una persona parla non è bello, è brutto. Fica ali falando e você escutando horas e horas. E la persona parla e ascolti ore e ore. Então, para você ter alguém, Quindi per avere qualcuno você tem que estar a sós, devi essere da soli, falar, parlare, ouvir. ascoltare o sentire. Então eu pergunto para você, E ora ti chiedo, você passa tempo a sós com Deus? passi tempo da solo con Dio? Você fala muito com Ele? Fala. Te parli con Lui, parla molto, Você ouve Ele? lo senti, lo ascolti? Eu quero propor um teste Vorrei proporre un test para amanhã cedo. per domani mattina. Me parece que o café da manhã é 8 horas da manhã. Mi pare che la colazione è alle 8, è alle 8, É certo? vero? Alle 8 e mezza, 8 e meia. Tá, 8h30. A minha proposta é que em algum momento, La proposta è che in un dato momento, in qualsiasi momento, antes das 8h30, prima dalle 8 e mezza, um momento, in un momento, você separe 20 minutos para fazer um teste. che te metta da parte 20 minuti per fare un test.
Posso propor o teste? Posso proporre questo test? Então, topam o desafio? Accettate la sfida? Sim? Sì? 20 minutos, 20 minuti, a sós, da soli, em algum lugar, in un posto qualsiasi, com Jesus. con Dio, con Você Gesù. não vai, nessa conversa você não vai ouvir, vai só falar. E in questa conversazione te non ascolterai, soltanto parlerai, Só falar. solo parlare. 20 minutos falando, 20 minuti parlando de olhos abertos. ad occhi aperti. Vocês oram de olhos abertos? Pregate ad occhi aperti? Olha, não há problema quanto a isso? No? Avete? Sì, a volte sì? Avete problema con questo? Pregare ad occhi aperti? Quando fecha os olhos, não é errado, mas não é errado. Quando chiudi gli occhi non è sbagliato, Mas é mais fácil de se distrair. però è più facile di distrarsi. Então você vai ficar 20 minutos falando de olhos abertos, Quindi parlerai per 20 minuti ad occhi aperti em voz con alta. Dio, ad alta voce. Tranquilo? Voz alta? Tranquillo ad alta voce? Não precisa gritar, Non c'è bisogno di gridare, certo? Só falar, você e ele só. solo parlare, In ogni solo lugar. te e lui, in qualsiasi posto. 20 minutos. 20 minuti. Depois disso, vamos conversar como foi isso. Dopo di questo parleremo come è stata l'esperienza, il Tá? test. Pra gente ver se você tem Jesus ou você conhece Jesus. Per vedere se hai Gesù o se lo conosci. Meu desafio é a gente descobrir isso, se você conhece ou você tem Jesus. La sfida è scoprire questo, se hai Gesù o se lo conosci. Essa semana passada, Settimana scorsa eu fui a uma cidade pequena perto da minha fazer uma visita. sono andato in un piccolo paese vicino al mio. Uma senhora perdeu o filho, morreu, Una signora ha perso il figlio, è mancato há 6 meses atrás. 6 mesi fa. E 2 meses depois ela faleceu o esposo. E 2 mesi dopo è mancato anche il marito. Ela é uma pessoa muito religiosa, Lei è molto religiosa, mas não tem Jesus. però non ha Gesù. Vai à igreja, Va in chiesa, mas não conhece Jesus. ma non conosce Gesù. Você conhece alguém assim? Conosci qualcuno così? Canta, Canta, mas não vê Jesus na hora que canta. però non vede Gesù al momento che sta cantando. Lê a Bíblia, Legge la Bibbia, mas não ouve a voz de Deus. ma non ascolta la voce di Dio. Acredita-se que 80% dos cristãos são assim. Credisi che 80% dei cristiani sono così, Eu penso in questa situazione. que talvez 90%. Io penso forse anche di più, forse 90%. E ela disse que estava muito depressiva. Lei ha detto che era depressa, era molto depressa. E perdeu o filho, o esposo, ao mesmo tempo. Ha perso il figlio, il marito, stesso momento, stesso tempo. Talvez alguém que já perdeu alguém aqui entenda isso. Forse qualcuno che ha già perso un parente capisca bene la situazione. E essa semana passada, La settimana scorsa ela foi pro quarto sozinha è andata in camera da sola e em voz alta, e ad alta voce, chorando muito, piangendo molto, ela sentia que ia morrer de tanta dor no coração. sentiva che stava per morire di tanto dolore, tanto male che le faceva il cuore, Porque estava sozinha. perché si sentiva da sola, Não tinha mais ninguém. non c'era nessuno. Ela já devia ter uns 60 anos de idade. Forse aveva 60 anni di età, Sem o marido, sem o filho, senza marito, senza il figlio, ela entrou no quarto e chorava. è entrata in camera e piangeva. E ela disse em voz alta: Ha detto ad alta voce: Jesus, Gesù, onde você está? dove sei? Eu preciso. Io ho bisogno. Que o Senhor venha agora. Ho bisogno che venga ora. Estou sofrendo. Sto soffrendo. Eu acho que vou morrer. Credo che morirò. Faça alguma coisa. Fai qualcosa. Deixa a história um pouquinho. Lasciamo un po' la storia. Jesus está ali. Gesù è lì. O que você acha? Che pensi?
Mesmo que ela não sinta, Anche se non senti, lui è lì. Che pensate? muitos anos cristã, nunca sentiu Deus. Tanti anni come cristiana e mai ha sentito Dio. Mas naquele momento, Però in quel momento ela me contou mi ha detto que ela estava de olhos abertos, che era ad occhi aperti, falando. parlando, Então uma mão encostou ela atrás dela. e una mano ha sentito una mano alle sue spalle. Ela não teve coragem de olhar para trás. Non ha avuto coraggio di guardare indietro, Então ela fechou os olhos quindi ha chiuso gli occhi e disse: Jesus, e ha detto: Gesù, obrigado por estar aqui. grazie perché sei qui, Mas eu quero que o Senhor tire essa dor do meu coração. però voglio che tolga questo dolore del mio cuore. E ela me disse que naquele momento, como que uma mão saiu daquela dor. E ha detto che in quel momento, come che una mano ha preso il dolore e ha tolto del cuore. E ela me disse para mim, olhando para mim: E mi ha detto, mi guardando: Pastor Vinícius, Pastore Vinicius, Jesus estava aqui no meu quarto. Gesù era qui, nella mia stanza. Eu fiquei 6 meses sozinha, Sono rimasta 6 mesi da sola, mas agora ele está aqui. ma ora lui è qui. Eu falo com ele, Io parlo con lui, ele responde lui mi risponde e nós estamos sempre juntos. e siamo sempre insieme. Eu quero perguntar para você: você já teve essa experiência na sua vida? Io ti voglio chiedere, hai mai avuto questa esperienza nella tua vita? Eu sou pastor há 16 anos Io sono pastore da 16 anni e pelo menos durante 10 anos e in 10 anni circa, durante 10 anos, sì, all'incirca durante 10 anni, eu confesso que trabalhei sem Jesus. io confesso che ho lavorato senza Gesù. Eu pregava, Io predicavo, cantava, cantavo, orava, pregavo, lia minha Bíblia, minha lição, leggevo la Bibbia, la lezione della scuola di sabato. Deus estava ali, Dio era lì, porque Ele está em todos os lugares, sempre. perché Lui è in tutte le parti, ovunque, Mas sempre. eu não sentia, Però non lo sentivo, eu não ouvia. non lo ascoltavo. E quando eu ouvi Ele pela primeira vez, Quando l'ho sentito la prima volta, quando l'ho ascoltato la prima volta, eu me perguntei como que eu podia viver sem ouvir a voz dele. mi sono chiesto come sono riuscito a vivere senza ascoltare la sua voce. Como pode um cristão sobreviver sem andar com Jesus? Come può un cristiano sopravvivere senza camminare con Gesù? 80% dos cristãos não tem Jesus. 80% dei cristiani non hanno Gesù. Ouviram falar dele, Hanno sentito parlare su di lui, leram sobre ele, hanno letto su di lui, vão à casa dele, vanno nella sua casa, mas nunca però mai vivenciaram Jesus. hanno vivenziato Gesù, hanno vissuto Gesù. Você Grazie. entende isso? Capisce questo? Essa é a luta de todo cristão, todo dia de manhã quando ora. Questa è la lotta di ogni cristiano ogni mattina quando prega. Eu vou encerrar. Io chiederò É só um aquecimento. solo un riscaldamento, solo un riscaldamento, Para não fizermos a vigília da noite, né? per non fare la veglia della notte. Mas eu quero contar como que ele falou comigo a primeira vez para vocês. Però voglio raccontare come ha parlato con me la prima volta. Eu era um jovem muito revoltado. Ero un giovane molto ribelle. Minha mãe está aqui para comprovar. La mia mamma è qui. Eu saía quinta-feira de casa e voltava domingo à noite. Uscivo giovedì da casa e tornavo domenica sera. Bebia, festas, Bevevo, andavo in discoteca, fiz muita coisa ruim. ho fatto diverse cose brutte. Eu vou contar algumas histórias amanhã para vocês. Conterò alcune storie domani per voi. Mas Deus estava procurando por mim. Però Dio mi cercava. E eu fui com meus amigos para o alto de uma montanha como essa. Io sono andato con i miei amici al culmine, al cima di una montagna come questa. Só que para usarmos drogas e bebermos.
però per usare droghe e bere. Nós invadimos o lugar. Invadimos. Sì, abbiamo invaso un luogo, Não tinha autorização. non c'era un'autorizzazione. Subimos em cima do carro, botamos um tapete em cima do carro e subimos em cima do carro. Siamo saliti su una macchina, abbiamo messo un tappeto sulla macchina e siamo saliti lì. Colocamos ali as bebidas, as drogas, música. Abbiamo messo lì le bevande, le droghe e anche la musica. E então passou uma estrela cadente. E quindi è passata una stella cadente. O que vocês fazem aqui quando passa uma estrela cadente? Che fate voi quando passa una stella cadente? Faz desejo? Ah, sim, no Brasil também. In Brasile Sì, anche. Si fa il dov'è? desiderio. Não adventista, né? Non avventista però, no? Não adventista. Mas eu não era adventista, minha mãe Ma era. io non ero avventista, la mia mamma sì. Então eu disse uma estrela. Quindi ho detto, una stella cadente. Todos disseram, "Oh, faz o pedido." E tutti hanno detto, fai un desiderio. Então eu fechei meus olhos Quindi ho chiuso gli occhi e fiquei pensando o que pedir para a estrela. e pensavo cosa chiedere alla stella. Eu tinha 17 anos. Avevo 17 anni E eu fiquei pensando. e pensavo. Então eu ouvi uma voz. Quindi ho sentito una voce. O que você está fazendo? Cosa stai facendo? E eu disse, como assim? E io ho risposto, come? O que você está fazendo? E la voce, cosa stai facendo? Você está falando com uma estrela? Stai parlando con una stella. E Deus disse, eu estou aqui. E Dio ha detto, io sono qui. Ele disse, sai daí. E lui ha detto, esci da lì. Eu falei, para onde que eu vou? E poi ho chiesto, e dove vado? E ele disse, a partir de agora, eu direi para onde você vai. E lui ha detto, da ora in poi, io dirò dove andrai. Eu joguei o pessoal de cima do carro pro chão. Io ho lanciato le persone dalla macchina in terra E saí. e sono uscito. Fui para minha casa. Sono andato a casa. Entrei no meu quarto Sono entrato in camera e eu estava zonzo. e ero un po' bronzo. O ouvido tinha um zunido. E avevo un rumore all'orecchio. Non so se avete mai avuto un rumore che Eu não estava muito bem. non stavo tanto bene. Eu não sabia se era Deus ou era a bebida. Io non sapevo se era Dio o se era la bibita, l'alcol. E eu fiquei deitado até o dia amanhecer. E io sono rimasto sdraiato fino al mattino per spuntare il sole. Quando era 8 horas da manhã, Alle 8 di mattina passou. tutto è passato. E eu falei, eu estava bêbado mesmo. E io ho detto, ero sbronzo veramente. Aí Deus falou assim, não, E Dio ha detto, no, eu estou aqui. io sono qui. E eu disse para Deus, prova que você está aqui. E io ho chiesto a Dio, ho detto a Dio, Eu não, provi acredito, che sei qui. eu não acredito que o Senhor existe. Io non credo che esisti. Eu tinha muita revolta no meu coração. Io avevo tanta rivolta, cioè ero ribelle proprio in cuore. Eu queria matar o meu pai. Io volevo uccidere il mio papà. Vou falar sobre isso amanhã. Domani parlerò su questo. Mas quando eu pedi, Deus, prova que o Senhor está aqui. Ma quando ho chiesto, Dio, provi che sei qui. Eu abri a porta do quarto, Ho aperto la porta della stanza. minha avó estava na porta. Minha avó, La mia nonna era alla porta com um livro, con un libro esperando eu acordar. che mi aspettava a svegliare. E disse assim, Deus mandou isso para você. E mi ha detto, Dio mi ha inviato questo. Mi ha dato il libro. Um livro muito feio. Un libro brutto, molto brutto. Mas eu prometi que leria para ela. Ma io ho promesso che avrei letto. Fechei a porta do quarto, Ho chiuso la porta del quarto, della camera, comecei a ler a história do e ho livro, iniziato a leggere il libro. de um mártir. Era la storia di un martire, E naquele dia eu entreguei meu coração a Jesus. e in quel giorno ho donato il mio cuore a Dio, a Gesù. E eu perguntei para ele, o que você quer que eu faça? E io ho chiesto a lui, che vuoi che faccia? Ele disse, uma coisa de cada vez. E lui ha detto, un passo alla volta. Primeiro o seu coração, Prima il tuo cuore, depois eu digo o que você vai fazer. poi dirò quello che devi fare. Como pode um cristão viver sem ouvir Jesus? Come può
un cristiano vivere senza ascoltare Gesù? Como pode um jovem que não fala com Deus? Come può un giovane non parlare con Dio? Como pode uma viúva dormir sozinha? Come può una vedova dormire da sola? Quem tem um filho, Chi ha il figlio tem a vida. ha la vita. Eu desafio você amanhã, E io ti faccio una sfida. 20 minuti, Domani 20 minuti, olhos abertos, ad occhi aperti, voz alta, ad alta voce, pode ser em pé mesmo, può essere anche in piedi, em qualquer lugar, in qualsiasi posto, pode cronometrar, puoi anche cronometrare, mas são 20 minutos. però sono 20 minuti. E aí nós vamos conversar sobre esse teste. E dopo parleremo su questo test. Mas agora eu quero orar com vocês, Ma ora voglio pregare con voi, para pedir a Deus que nesse fim de semana per chiedere a Dio che in questo weekend Ele se manifeste no meio de nós. si faccia presente in mezzo a noi, Que a gente consiga falar tudo que está no nosso coração, che riusciamo a parlare tutto che è il nostro cuore, mas que a gente consiga ouvir o que Ele quer de nós. ma che soprattutto possiamo ascoltare ciò che vuole da noi. Aceita o desafio? Accetti la sfida? Feche os seus olhos. Chiudi gli occhi. Senhor Deus, Signor Dio, Teu povo está reunido aqui. tuo popolo è qui riunito, Teu povo te ama, Senhor. il tuo popolo ti ama, Mas estamos no meio de muitos ruídos, ma siamo in mezzo, Signore, a tanti rumori, preocupações, preoccupazioni, mágoas. dolori. O pecado nos visita todos os dias, Il peccato ci visita ogni giorno, mas nós queremos que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. però vogliamo che tu sia il primo nella nostra vita. Vem estar conosco nesse acampamento. Vieni, Signore, a essere insieme a noi in questo ritiro. Derrama Teu Espírito sobre cada um aqui. Versa, Signore, il tuo spirito su ognuno di noi. Fala conosco, Senhor. Parla con noi, Signore. Mostra o caminho. Mostraci, Signore, Nós queremos tê-lo. la strada. Vogliamo averti. Queremos ter o Filho. Vogliamo avere il figlio. Queremos ter um relacionamento contigo. Vogliamo avere un rapporto con te. Nós clamamos, Senhor. Signore, noi ti chiediamo Pedimos isso em nome de Jesus. e ti chiediamo questo in nome di Gesù. Amém. Amen. God bless you. Dio vi benedica.